Fala pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Latif Neto. Sejam bem-vindos ao curso Direito Sem Mistério. Estamos aqui para poder mostrar para vocês como passar na OAB na primeira fase através do método DSM, do método Direito Sem Mistério. Eu sempre falo para os meus alunos e agora estou muito feliz em poder falar para você aí que nos assiste também o seguinte: passar na primeira fase da OAB, que é o foco desse vídeo, né? Claro que a gente vai falar sobre a segunda fase também, mas passar na primeira fase da OAB não tem mistério. Não tem mistério nenhum. Eu sei que pode ser que você esteja fazendo a primeira vez, já ouviu algumas histórias de algumas pessoas, pô, é difícil passar, tarará, tarará, tarará. Eu já vi muita gente que está assistindo esse vídeo porque já fez a prova e foi reprovado uma ou até mais de uma vez. Então, o nosso intuito aqui no Direito Sem Mistério é mostrar para vocês exatamente que a gente está preocupado com a sua aprovação. A gente não está preocupado em mostrar que o professor sabe mais ou menos do que o aluno. Aqui não tem vaidade. A ideia é mostrar para vocês que vocês podem ser aprovados. E de que maneira vocês podem ser aprovados? Ou melhor, de que maneira vocês serão aprovados na primeira fase? Entendendo o método DSM, entendendo o método Direito Sem Mistério. Que é aquele método que você vai aprender, vai entender como ele é passado dentro do nosso curso. Para quê? Para que vocês possam executá-lo e obter lá no mínimo 40 pontos na prova de vocês. Tá? Não tem mistério. Basta vocês prestarem atenção e se programarem, se planejarem para colocá-lo em prática. Tudo bem? Então, o primeiro ponto que vocês precisam analisar é o seguinte: quando vocês fazem a leitura do edital, percebam que a prova, o exame da OAB primeira fase, ele tem 80 questões. E vocês precisam obter 50% para que haja aprovação. Precisa, portanto, obter no mínimo 40 pontos. E aí eu vejo muita gente falar assim: poxa, Latif, então beleza, eu preciso estudar pra caramba todas aquelas disciplinas que eu estudei na faculdade, eu tenho que lembrar o que eu estudei na faculdade, tudo aquilo, para poder chegar ali e mirar no 80. Mirar no 80 para poder ver se eu fico no 70, no 60, no 50 e passar com folga. Tudo bem, eu não vou dizer que eu não acho válido esse pensamento, tá? Eu só não acho que você que pensa assim precisa se prender tanto a ele. E digo, por quê? Por que eu penso assim? Porque o exame da OAB não é concurso público. No concurso público, você, além de ser aprovado, precisa pontuar mais do que os seus concorrentes para que você tenha uma classificação satisfatória. Então não basta ser aprovado, também tem que ser classificado. Já no exame da OAB, não. Na OAB, quem faz 40 e quem faz 80 vai ter o mesmo resultado, ou seja, vai ser aprovado para a segunda fase. Independe se você faz o 40 ou 80. Então, tirem um pouco esse peso para quem pensa assim, para quem se cobra dessa maneira, tirem esse peso da consciência. E aí, quando você olha para o edital, você vê lá que tem as 80 questões, tem o conteúdo programático, e você tem as disciplinas, que até o 37º, nós vamos prosseguir com as disciplinas corriqueiras, vamos dizer assim, recorrentes, mas a partir do 38º, a previsão aí, nós teremos a inclusão de mais 3 disciplinas: direito financeiro, previdenciário e eleitoral. Eu já digo aqui para vocês que as 3 disciplinas serão ministradas aqui no Direito Sem Mistério, tá bom? Então, o que acontece? O que você precisa pensar? No seguinte, olha, de acordo com o edital do 36º, 37º exame, nós temos 17 disciplinas. E aí eu coloquei aqui no quadro a disciplina e ao lado da disciplina o número de questões na prova. Vamos lá. Ética, 8 questões. Filosofia do direito, 2 questões. Direito constitucional, 7 questões. Direitos humanos, 2 questões. Internacional, 2. Direito tributário, 5 questões. Direito administrativo, 6 questões. Ambiental, 2. Direito civil, 7 questões. Estatuto da criança e do adolescente, 2 questões. Direito do consumidor, 2 questões. Direito empresarial, 5. Processo civil, 7. Penal, 6. Processo penal, 6. Direito do trabalho, 6. E processo do trabalho, 5 questões. E aí eu vejo muita gente falando assim: poxa, Latif, mas eu adoro os direitos humanos. Tá bom.
Na tua prova você tem 2 questões. Poxa, então quer dizer que eu preciso olhar para aquelas disciplinas que têm mais questões para eu poder me dar bem? Não necessariamente. Você, de fato, né, o que a gente prega aqui no método DSM é que, de fato, você precisa ter um princípio. E o princípio qual que é? Ética. Repare que eu coloquei, inclusive, dentro aqui, marquei de verde em volta, porque ética você precisa saber. Ética você precisa saber por quê? Porque, primeiro, realmente é a disciplina com mais questões na prova, então tem 8 questões, corresponde a 10% da prova, que tem 80 total, né? E além disso, o estatuto da OAB, o código de ética, e não é uma legislação tão extensa, você consegue estudar num período curto de tempo, tá? Tivemos algumas alterações em 2022, inclusive que com certeza vai aparecer no 37º exame. Então, assim, deem uma olhada no estatuto e foquem o máximo, esquematizem a parte de ética. E nós vamos fazer isso aqui no DSM. Nós faremos isso aqui, nós já fazemos, inclusive, aqui no DSM, tá? Para que você possa chegar no 8. Se você não conseguir gabaritar a ética, você vai chegar ali próximo do 8. Já é quase 10% da prova, tá? Então, esse aqui é o ponto comum para todos os alunos. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é o seguinte: depois que você sai de ética, tá? Aí você pensa, qual é a disciplina que eu tenho mais familiaridade? Aquela que eu ia muito bem na faculdade, ou que eu vou muito bem na faculdade, se você ainda está na graduação, ainda não se formou, né? Ou aquela disciplina que eu faço estágio, eu tenho um contato maior no meu dia a dia, creio que eu tenho uma facilidade em absorvê-la. Então, é o segundo passo, é que você vai pensar. Então, eu vou pegar por mim, tá? Vamos lá. Vocês sabem que além de dar aula de ética, eu dou aula de constitucional e dou aula de direito tributário. Então, o que acontece? Vamos pegar essas 3 disciplinas. Ética, 8 questões. Se eu passar para constitucional, eu estou falando agora em 7 questões. Hoje eu tenho uma chance maior de alcançar o 7. Poxa, Latif, mas tu vai gabaritar as duas? Não necessariamente. Mas eu tenho uma chance maior de chegar no 8, de chegar no 7, do que se eu pensar, por exemplo, no meu caso, em processo do trabalho, em filosofia. Entenderam? Vamos lá. E terceiro caso aqui, uma terceira disciplina que eu estou escolhendo, direito tributário, que tem 5 questões. Então repare o seguinte, no universo de 17 questões, além de ética, eu separei mais 2 disciplinas que eu tenho uma familiaridade maior. Então, se eu somar essas 3 disciplinas de 17, 8 mais 7 mais 5 questões, eu tenho um total aqui, ó, de 20 questões. Total de 20 questões. Eu tenho uma chance muito grande de acertar ou de chegar próximo aos 20 pontos com 3 disciplinas. No universo de 17. Você fala, poxa, Latif, beleza, então eu só preciso estudar essas 3? Claro que não. Primeiro porque são 20 questões e eu preciso de 40. E segundo que não necessariamente eu vou gabaritar essas 3 disciplinas. Mas o que eu estou fazendo é trabalhando primeiro meu psicológico, porque eu tô tranquilo na prova. Eu estou fazendo aquelas disciplinas que eu tenho mais familiaridade. Então, olha, com 3 disciplinas eu cheguei no 20. Com 3 disciplinas, eu estou próximo de atingir metade dos pontos que eu preciso para ser aprovado na primeira fase, que são 40 pontos. Perceberam? Então é isso que você vai fazer. Você vai olhar, né, para as matérias, para as disciplinas que você tem mais familiaridade, vai juntar com ética e vai falar quantos pontos eu consigo chegar. Por exemplo, galera que gosta de direito de trabalho aí, né? Pensa lá em 8, né, que é 8 de ética, aí vem para cá, ó, trabalho tem 6 e processo do trabalho 5. Então repare, 8 mais 6 mais 5 são 19 questões. Então o pessoal que tem mais familiaridade com o direito do trabalho tem 19 questões ali. Também já está quase na metade dos pontos necessários para a prova. Então repare que com poucas disciplinas
Eu já tenho quase 50% do total que eu preciso para aprovação. E eu vou buscar a outra metade no restante das disciplinas, que eu consigo também fazer por afinidade, por familiaridade. Então, assim, aquela coisa que as pessoas falam, poxa, eu não me dou muito bem em direito empresarial, um exemplo, né? O que eu costumo ouvir, porque eu dou aula de direito empresarial também, mas eu costumo muito ouvir alguns alunos dizendo, pô, eu não me dou muito bem em empresarial. São 5 questões. Eu vou estudar muito empresarial? A gente estuda o que a gente não sabe? Não. Você vai estudar o que você sabe. Para que você chegue o máximo possível no gabarito daquelas disciplinas que você tem mais afinidade. Se sobrar tempo, que vai ter tempo, aqui no nosso curso a gente tem tudo cronometrado, tudo esquematizado para vocês, e aí você vai apenas ajustar os outros 50% com as outras disciplinas que você não tenha tanta familiaridade. E com isso, gente, vocês podem ter certeza que dá certo, porque já foi testado e já foi comprovado com centenas de alunos que já passaram pelo método DSM. Então eu convido a vocês a virem para o curso preparatório Direito Sem Mistério, onde eu, Latif Neto, e todo o nosso corpo docente adotamos, né, os temas mais recorrentes nas nossas respectivas disciplinas para fazer com que você seja aprovado no exame da OAB. Desejo a vocês bons estudos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.